também deram os mortos que nele haviam e foram lançados no lago de fogo, juntamente com o diabo, sim, e os seus anjos. Por isso que quando aquele ladrão estava na cruz, aleluia, ele não blasfemou, porque havia dois ladrões. A Escritura Sagrada diz, ao lado de Jesus, um à sua direita e outro à sua esquerda. O que estava à esquerda blasfemou, falou assim: ah, se tu és Deus, desce-te daí, salva-te a ti, a nós também. Mas outro falou assim: homem, você não teme a Deus? Nós estamos aqui porque nós fizemos por onde? Nós somos criminosos, mas este nenhum mal fez. E aquele homem olhou para Jesus, o ladrão, e falou: mestre, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Jesus Cristo virou para ele e disse assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Naquele momento, um ladrão que se arrependeu, ele não foi para o purgatório, ele não esperou uma reencarnação, não, ele foi direto para o paraíso. Ele foi direto para o paraíso, foi o primeiro que entrou no paraíso, foi um criminoso que se arrependeu e creu que aquele que estava na cruz era o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Mas aquele que estava à sua esquerda blasfemou, não creu, e este foi para o Hades, este foi para o inferno, e assim será. A Bíblia Sagrada diz, no livro de Mateus, no capítulo de número 25, e no verso 31, que o Senhor virá do trono da sua glória, junto com seus santos anjos, e assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante deles, e ele apartará, como o pastor aparta os bodes da ovelha, e colocará as ovelhas à sua direita, e colocará à esquerda os bodes, e dirá assim aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, possuir o reino que está preparado desde a fundação do mundo. E dirá para os bodes que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Isto irá acontecer, e por isso que o Evangelho é anunciado, para que você, homem, venha se converter e ser transformado de um ímpio para um filho de Deus, de um incrédulo para um cristão, de um perdido, aleluia, por um salvo, para que naquele grande dia você não venha ser separado, aleluia, junto com os bodes e venha ser condenado, mas que você venha ser naquele grande dia uma ovelha diante de Deus, para herdar a vida eterna, a salvação da alma, a qual Jesus Cristo, ele veio ao mundo e morreu na cruz para te dar, para que você, aleluia, crendo nele, venha herdar a vida eterna, a qual só Jesus Cristo, o Filho de Deus, pode dar. Ele disse, está escrito no livro de João, no capítulo de número 11, e no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Mas muitos falam assim: ah, eu creio em Deus, ah, mas a maneira que você crê, distante de Deus, desobedecendo a Deus, o diabo também crê, porque a Bíblia Sagrada diz, que o apóstolo Tiago falou assim: você crê, o diabo também crê em Deus,
e me estremece. O diabo também crê, mas ele já está condenado. Ele não tem mais a oportunidade de se arrepender, porque ele era um anjo de luz, estava lá nos céus, junto com Deus, porque foi o ser mais perfeito e mais lindo criado, e ele quis ser maior do que Deus, e Deus lançou ele para a terra, mas ele levou uma terça parte dos anjos, e hoje está aqui, atormentando os moradores da terra. Ele está atormentando os moradores da terra, mas se você crê em Jesus Cristo, aleluia, ao ponto de você entregar a sua vida a Ele, abandonar o pecado da idolatria, o pecado da feitiçaria, o pecado da homossexualidade, se você crer e pedir para Deus te libertar dos vícios, das drogas, da prostituição, da bebida alcoólica, Deus, Ele te libertará, porque Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele liberta o homem da escravidão do pecado, Ele transforma o ser humano, e além de transformar, libertar, Ele ainda dá, após a morte, a vida eterna. Mas se você não crê, a Bíblia diz que você já está condenado. Não adianta você ser um religioso, não adianta você estar numa igreja evangélica, com a Bíblia na mão, mas vivendo pecando, vivendo invejando, cobiçando a mulher do próximo. Não adianta você dizer que é católico e você viver se embriagando, vai para a missa no domingo, sai e depois vai beber cachaça, vai para o pagode, vai dançar forró. Meu amigo, você está na carne, você ainda não conheceu a Jesus Cristo, porque quando o homem conhece a Jesus, ele é transformado, ele é libertado de uma velha criatura para uma nova criatura. Por isso que Jesus disse: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Jesus falou assim para os fariseus, para os religiosos daquela época, os judeus, os sacerdotes, que acreditavam na lei, diziam ser guia, mas eram transgressores. Jesus falou assim: este povo me honra com os lábios, mas os seus corações estão bem longe de mim. Quantos dizem que honra a Deus com os lábios? Quantos dizem que é, mas não é o que dizem que são? Estão ainda nas terras, precisam ser transformados, precisam ser salvos, e só o Evangelho pode se transformar. Por isso que o apóstolo Paulo lhe falou que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não se arrependeu, você é uma criatura. Mas como pode eu ser uma criatura? Não, você não gosta de ser chamado de criatura? Assim é você. Quando alguém fala você é criatura, você diz: eu não, eu sou filho de Deus. O cara está cheio de cachaça, cheio de demônio, está cometendo crime, está estrupando, está cobiçando, está vivendo perdido nesse mundo cheio de droga, ainda diz que é filho de Deus. Não, meu irmão, você é uma criatura, você precisa nascer de novo. Jesus, ele falou para Nicodemos, lá em João 3 está escrito a palavra, que Nicodemos era príncipe dos judeus, e veio ter com Jesus de noite, e disse assim: mestre, sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não fores de Deus. E Jesus falou assim: necessário é nascer de novo. E ele falou assim: como pode o homem, sendo velho, nascer de novo? Ele vai voltar para o ventre da sua mãe e voltar de novo a ser um bebê? Jesus falou assim: você, sendo príncipe dos judeus, não sabe que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nascer da água não é do batismo. O batismo não pode salvar. O batismo é para o arrependimento. Não é uma confissão pública. O homem aceita Jesus,
se arrepende, aí ele é batizado nas águas, aleluia, porque ele crê. Então ele é batizado e ele nasce, aleluia, para uma nova vida. Mas ele ainda não está salvo. Ele tem que continuar obedecendo a palavra de Deus, sendo fiel a Deus, amando a Deus, não com medo para ir para o inferno, mas por amor a Ele, e sendo o próprio Deus, veio a este mundo para morrer por um miserável pecador como eu e como você. Então batismo nas águas não salva ninguém. O que salva é o homem nascer de novo da água da palavra, que o homem, aleluia, lê, que o homem medita de dia e de noite. Ele se torna como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. E esta água Jesus Cristo dá através do Evangelho, para que você venha ter, aleluia, entregar a sua vida a Ele, obedecer, porque se não amar a Deus sobre todas as coisas, você está perdido. Jesus falou, está escrito lá no livro de João, no capítulo de número 14, no verso 21, se alguém me ama, guardará os meus mandamentos, e esse será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei. E disse Judas não Iscariote, Senhor, da onde que tu vens e que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus diz assim: se alguém, aleluia, me ama, guardará esta minha palavra, e será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele, e nele eu farei morada. Ele fará morada no coração daquele que ama. Aleluia, Jesus Cristo. E Deus fazendo morada, o homem tem a garantia da salvação da sua alma. Ele tem garantia da vida eterna. A morte espiritual não pode mais o tragar, porque a morte foi tragada pela vitória, aleluia, em Cristo Jesus na cruz, quando morreu, mas sendo sepultado ao terceiro dia, ressuscitou. Por isso que Jesus falou, aleluia, João 11, verso 25, em verdade vos digo, que aquele que ouve, aleluia, a minha palavra, não morrerá, porque Ele é a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Nunca morrerá. Nunca. Você nunca vai morrer. Se você hoje entregar a sua vida a Jesus, ir até a sua casa, ao chegar lá, entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao teu Pai, que vê o que está em oculto. E Ele que vê o que está em oculto, Ele vai te recompensar, Ele vai te perdoar, Ele vai te libertar, e Ele vai te encaminhar por esta palavra para viver uma vida, aleluia, nos caminhos de Deus, até o fim, para você ser salvo. Romanos 10, verso 9 está escrito: a saber, com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Isto com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Eu não estou aqui para pedir dinheiro, porque para isso eu trabalho, e mesmo que eu não trabalhasse, eu nunca pediria dinheiro, porque Jesus Cristo disse assim: dai de graça o que recebeste de graça. O Evangelho de Jesus Cristo, ele é, aleluia, a graça de Deus para você, aleluia, ser salvo. Eu estou aqui, aleluia, para te tirar da mão de Satanás, do diabo, aleluia, porque está cheio de igreja aí, cheio de falso apóstolo, que nem existe apóstolo, nem existe apóstolo. O último que foi o apóstolo Paulo. Está cheio de falso apóstolo, cheio de falso pastor, está cheio de falso padre, está cheio aí, arrancando dinheiro do povo. Larga a mão
de ser besta. Leia a Bíblia para não ser enganado. Leia as Escrituras para não ser enganado. Porque é ela, aleluia, que te liberta e te leva a viver uma vida nova, transformada e te salva por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Entregue a sua vida a Jesus hoje, enquanto é tempo, e que Deus te abençoe.